Eu vejo que assim, Ana, em primeiro lugar, o que falta é as pessoas aprenderem a se escutar. Ótimo, excelente. Porque quando a gente recebe as pessoas no consultório, acho que você percebe também, assim como eu, que elas não se conhecem, não sabem dos seus sentimentos, não sabem das suas vontades, né? Elas se perdem muitas vezes porque elas deixam de se escutar, Realmente. escutar suas necessidades, o que gosta, o que não gosta, olhar para dentro de si. E eu acho que essa é a chave para você escutar outra pessoa. Você tem que aprender primeiro a se escutar. E quando a gente atende as pessoas, eu sinto que a gente, que no consultório, a gente, vamos dizer assim, proporciona esse espaço para a pessoa se escutar. Porque no dia a dia ela não consegue. Eu escuto muito do paciente essa seguinte frase, né? Nunca ninguém me falou sobre isso, nunca ninguém me perguntou isso. Quando eu pergunto para ela, né? A questão do eu, se ela se conhece, se ela sabe quem ela é. Quando eu levo a pessoa a parar para escutar ela, parar um pouquinho para escutar ela, automaticamente ela faz essa observação. Uhum. E é muito importante a gente se escutar também. É um movimento de autoconhecimento, mas também, de certa forma, quando a gente se escuta, automaticamente a gente também começa a ver a importância que né, que tem a escuta na vida da gente, e automaticamente a gente também começa a pensar no outro que não é escutado, Sim, né? Então, se a gente se escuta muitas vezes, né, fala, nossa, eu aprendi a me escutar. Então a gente também começa a transferir isso para outra pessoa, começa a ver que a outra pessoa também tem necessidade de ser escutada, e se a gente soube da importância de se escutar, a gente também vai poder fazer isso pelas outras pessoas, né? Eu vejo que assim, tem esse livro, né, O Psicanalista e o Palhaço, que eu falei para vocês. que ele gosta de ler e eu gosto de escutar, porque quem já assistiu a nossa live, né, do introvertido e do extrovertido, sabe muito bem que o T gosta de ler e eu gosto de escutar os livros. Gente, eu tenho esse hábito de ficar, às vezes, muito sozinho comigo mesmo, ler, ficar refletindo sobre algumas coisas. E tem até, depois vocês procurem aí na internet, o Cláudio Tebas tem um quadro Fala que eu não te escuto. E é muito interessante porque ele chega nos lugares e fala uma coisa, por exemplo, você sabe onde eu não posso chegar no shopping? Aí a pessoa fala, não, você entra aqui, vai ali, ali e é lá, entendeu? E ele fez a pergunta, você fala assim, você sabe por onde eu não chego no shopping? Aí a pessoa indica o caminho do Shopping, shopping. né? E É, por que será? Porque a pessoa estava apenas ouvindo ele, não entende? estava escutando. Então, são umas situações engraçadas, mas que ele usa para mostrar que as pessoas realmente não estão escutando, Exatamente. né? Porque é muito comum uma pessoa chegar e pedir informação para chegar no lugar, né? Ah, você sabe algum caminho que eu não chego no shopping, que eu não passo na frente do shopping por aqui? Aí a pessoa te indica um caminho que passa pela frente do shopping, entende? Então, são esses tipos de coisas do próprio cotidiano mesmo, né? Que é até engraçado, mas mostra que as pessoas estão perdendo essa coisa de escutar. Aconteceu um fato bem semelhante que tem a ver com isso. Domingo eu fui à missa, às 8 da manhã. Eu estava brincando com todo mundo que eu estava na missa dormindo. Eu saí da missa e eu continuava dormindo. A Maria Fernanda, minha irmã Uhum. postiça, foi à missa às 10 horas da manhã.
E aí a gente estava almoçando e falando sobre isso, eu fazendo essa brincadeira. Aí eu perguntei para ela na brincadeira qual era o evangelho, né, da missa. E ela ficou assim, toda sem graça, sem saber o que responder, e automaticamente ela perguntou para mim: "Ah, você falou para mim que estava dormindo, e qual foi o evangelho?" E eu comecei a falar para ela sobre o evangelho, né? E explicar para ela. Ela ficou parada, ouvindo, assim, olhando para mim, dando risada. E qual é a diferença? Por que que eu sabia o evangelho e a Maria não? As duas pessoas foram à missa, Uhum, né? Pelo simples fato da Maria estar ouvindo e eu estar escutando. uhum. Então vocês percebem, hein, gente? Já tá, né? Já tá dando para vocês já começarem a ter noção do que é a escuta, né? Do que é escutar, né? E você aí, você tem se escutado? Hum? Você já tem parado para se escutar, para olhar para dentro de você e ver o que é que né? O que é que as coisas que estão aí dentro, quais são seus sentimentos, suas emoções, suas vontades. Você já parou para fazer esse exercício aí? Né? Tem pessoas que fazem meditação e isso é muito bacana, Sim? né? Eu até muitos pacientes assim eu recomendo, principalmente os ansiosos, é muito bom, né, o exercício da meditação para eles, né? Sim. Mas, gente, imagina aí, né? Um monte de sentimentos, um monte de emoções dentro da gente. E isso tudo faz muito barulho. Faz barulho mesmo dentro da gente. E aí isso abafa muitas vezes, né? O que a gente pensa, o que a gente quer em determinadas situações, né? E muitas vezes esses barulhos também atrapalham você. É o barulho do dia a dia, né? Por isso que às vezes é bom a gente ter um tempo pra gente. É bom a gente tirar um tempo pra gente. Às vezes para meditar, ou para ficar um pouco mais sozinho, ou para pensar, né? Eu sei que às vezes tem mulheres aí que são donas de casa, né, que tem pouquíssimo tempo. Mas nem que seja 10 minutos aí do dia, eu acho que faz muita diferença, né? Olha, eu costumo dizer o seguinte: nós temos pouco tempo e ao mesmo tempo nós temos muito tempo, Hum, porque tudo depende de como você vai utilizar o seu tempo, né? Então a mulher, a dona de casa, a esposa, a mãe, ela tem a vantagem, né? Ela tem várias atividades para desenvolver e muitas vezes ela está ali desenvolvendo as atividades sozinha. Né? Por exemplo, eu faço muito essa questão de me escutar nos momentos em que eu estou sozinha fazendo alguma atividade de casa. Porque para você escutar você mesmo, depois que você aprende isso, depois que você começa a praticar isso, né, você não precisa parar e meditar. Às vezes você está ali sozinha fazendo uma atividade, sem ninguém por perto, né? Sem nenhum barulho, ou até mesmo com alguns barulhos, a partir do momento que você se desliga, né, desses barulhos e concentra em você, você consegue se escutar e consegue fazer isso. uhum. Isso é muito importante, né, gente? E é isso que a Ana frisou é um aspecto muito bacana. Né? Conforme você vai se escutando, você não precisa mais parar, né? Você já automaticamente você já em determinadas situações, em determinados momentos, né? Você já vai também se voltando para dentro de você, né? Então assim, essa coisa de parar para se escutar é um exercício, né? Já depois vira até uma rotina mesmo, né? Quando a pessoa vê, já está fazendo isso automaticamente em várias situações do dia a dia, né? Sim, eu falo que essa questão do escutar, de olhar para dentro de você, né? De escutar você, é mais ou menos como a gente aprender a falar, aprender a andar, a comer, né? Tudo que Uhum, você vai aprender a princípio que você ainda não sabe, é muito difícil no começo. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso frequentemente, né? Sempre na sua vida, se torna algo assim automático. E aí você faz isso com muita facilidade. Então, se escutar é algo que a princípio pode ser difícil para você, que você tenha realmente que fazer uma meditação, tenha que parar, se concentrar,
né? Mas depois que você aprender e você ver o quanto que isso é bom, o quanto que isso vai trazer leveza para sua vida, vai se tornar um hábito. E aí você vai começar a fazer isso automaticamente. Uhum.